Muito bom dia a todos, eu sou Fernando Miragaia, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Up Next aqui diretamente da Automec, na São Paulo Expo, e a gente vai trazer aqui muitas informações e debates sobre o setor automotivo, os impactos e já pensando na mobilidade do futuro. E sem mais delongas, a gente já chama o Fernando Trujillo, sócio da S&P Global, que vai falar sobre as projeções para veículos leves e pesados, onde estamos em 2023 e para onde vamos a médio prazo. Fernando, seja muito bem-vindo, prazer falar com você mais uma vez e bem-vindo ao Up Next. Obrigado aí pela participação. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, Fernando, obrigado pelo convite. Vamos começar a falar do que importa aqui, né? A gente tem alguns minutinhos aqui, deixa eu compartilhar minha tela, para a gente trazer algumas informações importantes e relevantes aí para a nossa indústria. Eu vou te pedir, então, para você compartilhar com a gente e 15 minutinhos para a sua apresentação, tá, por favor? Perfeito. Só um minutinho que eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu deveria ter enviado alguma coisa antes. Não consigo compartilhar minha tela. Não está aparecendo para a gente, não. Espera aí, só um minutinho. Aproveitando, enquanto o Trujillo está colocando a apresentação dele, convido todos vocês, a audiência, a mandarem perguntas aqui pelo nosso canal no YouTube, mandarem perguntas e dúvidas para participar aí do Up Next. Trujillo, é com você agora. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos novamente. Bom, vou falar um pouquinho aqui das nossas projeções de veículos leves, tanto produção e vendas, e de veículos pesados também. Gostaria de começar aqui, passando pela agenda, falar um pouquinho dos indicadores macroeconômicos, tá? Que são os drivers para os nossos forecasts. Falar novamente aí do vendas e produção, tanto de leves e pesados, e um pouquinho aí das tendências de eletrificação, um tema que já está sendo bastante discutido aqui, e eu acho que é de extrema relevância para a nossa indústria. Bom, a inflação, globalmente falando, só para dar um contexto global aqui, a inflação começou a escalar no meados de 2021, atingindo seu pico aí em 2022, e isso trouxe aí algumas ações dos governos, como restrição monetária, e isso acabou trazendo uma recessão global, tá? Então não foi algo específico do Brasil. Tem N motivos para acontecer essa escalada da inflação, essa recessão global, e a gente prevê que com a restrição das políticas monetárias e a desaceleração no consumo devido à alta da inflação, isso já está começando a gerar a queda da inflação. A partir, provavelmente, já começou a ter uma queda, a gente já observa que no começo de 2023 já começou a ter uma queda da inflação, mas a gente prevê que volta aos termos aí aceitáveis no final de 2023, início de 2024, tá? E isso está trazendo uma recessão, continua trazendo uma recessão global nos principais mercados, vamos dizer assim. Então, os Estados Unidos, por exemplo, esse ano está com uma projeção de crescer apenas 1,4%. Se a gente comparar 2 anos atrás, que cresceu 6%, é um impacto muito grande na economia americana. E isso traz uma consequência global muito, muito importante. E falando um pouquinho do Brasil, a gente está com uma projeção de crescimento de 1,5%, é abaixo do crescimento global, o que para um mercado emergente isso é muito ruim, tá? Então, isso traz alguns impactos, principalmente na demanda no consumo do consumidor brasileiro e, consequentemente, impactando aí também nosso mercado de veículos leves, tá? Então, focando um pouquinho mais na parte do Brasil, o que a gente tem aqui é realmente a taxa de juros, a taxa Selic está ainda muito alta, 13,75. A gente prevê que começa a ter alguma queda a partir do segundo semestre, tá? Mas ainda assim vai continuar os níveis altos esse ano, acima de 12%. E a gente prevê que uma queda aí um pouco mais acentuada a partir de 2024. E isso ajuda muito o nosso mercado automotivo, que é bastante dependente da taxa de juros. E com isso, com a taxa dos juros caindo, a gente prevê aí que a inflação também já começa a reduzir, caindo para níveis
mais aceitáveis aí e caindo dentro da meta em torno de 5,05% já no final de 2023. Para o dólar, para o câmbio, taxa de câmbio, a gente não está prevendo grandes mudanças, tá? A gente prevê que fique em torno de 5,05 reais por um dólar. Então, e não deve ter grandes variações no câmbio, o que a indústria já está, a gente já está, como eu posso dizer, adaptado a esse dólar um pouco mais alto, já faz algum tempo. Então, sem grandes mudanças, sem grandes variações, não deve ter tanto impacto aí também na nossa indústria. Mas tudo isso pode trazer, tudo isso tem algum risco, tá? E o que pode variar bastante esses números no curto a médio prazo. Então, principalmente aí um risco de travamento na política, como por exemplo a CPMI do dia 8 de janeiro, o que pode atrasar e está já atrasando algumas reformas necessárias no Congresso, tá? Como a reforma tributária, por exemplo. O arcabouço fiscal, que também não foi muito bem recebido pelo mercado, pela indústria, e tudo indica que vai ter somente um aumento de impostos, ao invés de redução, ao invés de cortes no gasto do governo. Então, isso também é um ponto bastante negativo que pode trazer alguns reflexos na nossa economia no curto e médio prazo. E um outro ponto que acho que é sempre válido tocar é novos escândalos de corrupção, o que leva à queda de credibilidade do governo e a redução de investimentos e saída de capital, desvalorizando ainda mais o real. Mas, a princípio, esse é nosso cenário base, esses são os dados que a gente acaba utilizando para os nossos modelos macroeconômicos de vendas e produção aqui do Brasil. Focando um pouquinho mais em indicadores que tem um impacto maior ainda nos nossos modelos, principalmente no curto prazo, falando um pouquinho do financiamento. Como eu comentei, a taxa Selic já está super elevada, está 13,75. Se a gente falar da taxa de juros para veículos leves, aqui a gente está falando da linha azul, a gente já está aí quase em 29%. Então, é uma taxa realmente proibitiva para aquisição de veículos, e isso tem impactado bastante o volume de vendas. E se a gente observar aqui no gráfico do lado direito, a disponibilidade de crédito na linha azul, ela vem aumentando, porém, para uma faixa de consumidores menor. O preço do veículo tem aumentado bastante, então os veículos que estão sendo financiados estão demandando maior volume de valor financiado, e realmente quem precisa do crédito, que é o consumidor de baixa renda, não está conseguindo ter esse crédito aprovado pelos bancos. E por que isso? Se a gente observar aqui na linha laranja, a taxa de inadimplência vem crescendo, ainda não chegou aos níveis de 2012, 2013, que foram recordes na casa dos 7%, mas a gente já está falando aí em torno de 5,7%, 5,6% de inadimplência. E isso tem restringido bastante, tem dado uma insegurança para os bancos emprestarem mais dinheiro, liberarem mais dinheiro para o financiamento. Bom, como eu comentei, o preço do veículo vem crescendo bastante, tá? Hoje, comparado com 2018, o preço do veículo, o preço médio do veículo vendido no Brasil já aumentou 50%, então esse preço aqui é deflacionado. Então, se a gente comparar o preço da média do mercado em 2018, o preço médio era de R$93 mil, isso já descontando a inflação, e hoje está em R$139 mil. Então, teve um aumento significativo aí durante esse período, principalmente da Covid, com as quebras com as interrupções de fornecimento da cadeia de suprimentos, e agora também, mais recentemente, a guerra da Ucrânia, que teve algum impacto também na cadeia de suprimentos. Então, acho que esse valor aqui é bastante impactante para o nosso mercado. Como a gente sabe, como todo mundo pode observar, não tem mais veículos de entrada, né? O veículo de entrada hoje a gente está partindo aí em torno de R$70 mil, é um custo bastante elevado, e os preços médios e os veículos mais vendidos realmente estão sendo em segmentos superiores, com maior valor agregado, por isso que acaba puxando também a média desse nosso índice de preços. Mas acho que a boa notícia aqui é que, se a gente observar nos últimos 4, 5 meses, o preço já deu uma estabilizada, crescendo realmente somente a inflação e não a mais, como aconteceu nos últimos 2 anos. E essa é a nossa projeção, pelo menos para o curto prazo, até o final do ano.
que não tenha grandes picos de crescimento no preço do veículo, e sim somente um acompanhamento aí da inflação, que isso não tem como fugir. Falando um pouquinho de produção e vendas, acho que é sempre interessante mostrar esse gráfico aqui, que são os nossos dois modelos. Hoje, dentro da S&P, a gente trabalha com dois modelos macroeconômicos, tá? Um de curto prazo, que leva mais em consideração a affordabilidade do consumidor, então a taxa de juros, crédito disponível, o preço do veículo, e um modelo a longo prazo, que é em laranja, que levam indicadores mais macroeconômicos, como população, renda, taxa de motorização, driving age, enfim, são indicadores mais macroeconômicos. E o que mostra esses dois modelos para a gente? Quando a gente não tem uma restrição de crédito, como foi no caso de 2019 e 2020, os modelos acabam se equiparando, ficam bem próximos, tá? E a linha roxa foi o realizado. Então, o nosso modelo de curto prazo, como a gente pode observar, ele vem sendo bastante assertivo, e quando não tem uma restrição de crédito, eles se igualam. E o que eu quero mostrar com isso aqui? Hoje, nosso modelo de curto prazo, ele mostra assim umas vendas totais de veículos leves de 2.150.000 unidades, mas se a gente utilizar os índices macroeconômicos, a gente está falando de 2.630. Então, a gente tem um gap aqui de praticamente 500.000 veículos, que se não fosse a restrição de crédito, poderia estar aumentando esse volume de vendas que a gente tem hoje no mercado. Assim que o crédito voltar, a gente tem a capacidade, como país, a gente tem a capacidade de voltar a crescer significativamente esses volumes de vendas que já vem bem baixo, aí já há uns 3, 4 anos. Então, acho que esse é o principal ponto que eu trago aqui para vocês, que a gente tem uma demanda reprimida, e o que realmente está restringindo é a questão do crédito. Só como observação, o ano passado fechou na casa dos 30% o número de veículos financiados. É um número bem abaixo do nosso histórico, que, se a gente comparar 3, 4 anos atrás, já ainda estava em 50% de veículos financiados. Então, essa restrição realmente tem impactado o nosso mercado. E falando aí um pouquinho do curto a longo prazo, do curto a médio prazo, então, nosso forecast hoje de vendas, a gente está em 240.000 unidades, tá? É um crescimento aí de 9,2 sobre uma base que já foi muito baixa, de 1,96 no ano passado. A médio prazo aqui, a curto médio prazo, a gente está falando aí um crescimento na casa dos 8 a 9%, atingindo 2,5 milhões em 2025. Lembrando que se a questão do crédito voltar mais rapidamente do que o esperado, esse número aqui pode ter um viés de crescimento ainda maior. Eu acho que a recuperação está acontecendo, lenta ainda, mas está acontecendo. Os primeiros meses do ano foram bastante fracos, mas o mês passado e esse ano já foram melhores, já está sendo melhor esse mês. Então, a recuperação está acontecendo, a gente tem plena convicção de que 9% é uma taxa de crescimento bastante aqui, atingida, e isso tem um impacto aqui na nossa de 240 mil unidades. A gente tem a produção um pouquinho maior, os estoques já estão sendo regularizados, mas a gente tem essa produção um pouquinho maior porque a gente tem um pouco de exportação ainda, e a recuperação, assim como nas vendas, tem acontecido e vai acontecer no curto prazo, principalmente porque as quebras de suprimentos por conta dos semicondutores têm diminuído, ainda tem algum impacto, mas muito menor em comparação com os últimos 24 meses, basicamente, e também a gente tem alguns riscos nessa produção, tá? Então, se a demanda não se materializar como a gente está esperando, se tiver algum problema na questão política, impactar a taxa de juros, principalmente, e manter alta até o final do ano, esses números podem mudar significativamente também. Então, sempre tem um risco associado aí aos nossos números. Bom, falando um pouquinho de caminhão e ônibus, os 3 primeiros meses foram bastante fortes nas vendas de caminhões, tá? Desculpa, caminhões e ônibus não, aqui eu só estou falando de caminhões, tá? Teve um número bastante forte, o que foi um reflexo ainda das negociações que aconteceram na Fenatran, no final do ano passado, e também um pre-buy por conta do Euro 5, do Euro 6.
assim como ocorreu no período de 2011 e 2012, tá? Então, basicamente, pelo que a gente tem observado, 90% dos veículos vendidos no primeiro trimestre foram Euro 5. Então, isso ainda tem... As montadoras estão tendo que se ajustar agora. A gente está vendo bastante anúncio de montadoras parando para reajustar as linhas, a readequar a produção, por conta da fraca demanda dos modelos Euro 6. Mas, mesmo assim, por isso a gente está considerando essa queda de 129 mil veículos, de 118 para 110 mil veículos em 2023, por conta desse pre-buy. Mas a partir do ano que vem, a gente já prevê um crescimento aí voltando para casa dos 125 em 2025. Tá? A maioria da nossa produção, das nossas vendas aqui é de veículos pesados. Acho que um outro ponto importante a salientar, que a gente fez uma análise interessante, é que o preço do veículo, a gente fez uma análise somente no segmento pesado, tá? De veículos focados para o agrobusiness, o veículo subiu em torno de 140% acima da inflação de 2020 para cá. Então, realmente tem um impacto bastante significativo a introdução do Euro 6, e não somente o Euro 6, mas toda a questão da quebra da cadeia de suprimentos nos últimos anos. E assim como no caso dos veículos leves, o preço tem impactado bastante na renovação de frota de pesados. E apesar da economia estar andando de lado, principalmente nesse início do ano, o que restringe bastante as vendas de caminhões, por isso que as montadoras estão tendo que readequar essa linha de produção. Também esperado uma nova safra, uma nova safra recorde esse ano. Então, isso também tende a impulsionar as vendas de veículos a partir do segundo semestre. Falando um pouquinho de tendências aqui, eu sei que meu tempo já está acabando, mas rapidamente, falando das tendências de powertrain, a gente costuma dizer que é um caminho sem volta, tá? Então, globalmente falando, as montadoras têm investido bilhões e bilhões na questão da eletrificação. Tem vários caminhos para atingir essa questão da neutralidade de carbono, que todas as empresas e governos estão buscando, mas as montadoras, a princípio, aderiram o veículo elétrico como principal caminho dentro da indústria automotiva. No Brasil pode ser um pouco diferente, até por questão do etanol, então acredito que a questão da hibridização nos favorece muito nessa questão da transição para zero carbono, e isso é refletido também dentro dos nossos forecasts. Então, se a gente observar Estados Unidos, 43% do mercado em 2030 já vai ser veículos elétricos, e a gente pega mercados como Europa e China, esse valor é ainda maior, na casa dos 66%, 60% do mercado em 2030. Aqui no Brasil, a gente está falando uma eletrificação na casa dos 7%, e a grande maioria dos veículos realmente vai começar a ser híbrido nos próximos anos para atingir as metas dos próximos ciclos do Rota 2030. A questão do etanol traz, sim, uma vantagem competitiva para a gente, principalmente se a gente mudar a questão da metodologia de aferição das emissões de carbono, de tanque para roda para poço para roda, e o que vai trazer aí uma sobrevida para os nossos veículos a combustão interna bastante longa, comparado com os outros mercados. A eletrificação, já que já está acontecendo, e a hibridização, realmente aqui no Brasil ainda está acontecendo nos segmentos de maior valor agregado, dos veículos importados. Então, a gente está falando de segmentos D e E, e principalmente na questão dos comerciais leves, que tem uma grande necessidade de se tornar eletrificado por questão das emissões. Tá. Então, nosso principal segmento, que é o segmento B, que tem um maior volume aqui, a gente vai passar por uma hibridização muito maior do que nos outros segmentos maiores, por conta de custo do veículo e toda essa questão do etanol. E aqui, rapidamente, mostrando que nossos veículos, nossa produção também já está trazendo essas tecnologias, principalmente hibridização, nos próximos anos. Então, esse é o cycle plan das montadoras de produção. Tá? Em 2024, a gente tem aqui uma gama bastante interessante de veículos híbridos e principalmente mild hybrid e full hybrids com os japoneses. E essa escalada
de veículos elétricos híbridos vem crescendo bastante no curto, médio prazo, mesmo aqui no Brasil. Bom, acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, Fernando, desculpa. Não, tudo bem. Tudo bem, Trujillo, eu te agradeço. É um papo realmente que é para a gente ter mais tempo, mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu queria te agradecer a sua participação mais uma vez, tá? Pela sua participação aqui no UpNext, e até a próxima. Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abraço. Bem, gente, eu vou chamar a vinheta que daqui a pouco tem um novo painel aqui diretamente do UpNext.